Olá, eu sou a professora Noraci Cristiane e quero dar as boas-vindas a você à nossa aula sobre o Estado liberal e as políticas sociais. Nos próximos momentos, nós vamos estar conversando sobre o pensamento liberal clássico e também a atualização desse pensamento que nós denominamos de liberalismo econômico. Como o assunto da nossa aula é bastante teórico, em vez de entrar diretamente nos pensamentos dos autores, eu preparei esse esquema para que você possa compreender até onde vai o nosso assunto. Então, nós vamos ver separadamente, a seguir, o pensamento de Adam Smith, que é um filósofo ainda do século XVIII, escocês, nascido na Escócia, considerado o pai da economia moderna. Vamos ver o pensamento dele. A seguir, o pensamento de John Keynes, que é, na verdade, um crítico ao pensamento de Smith. O Keynes, ele nasceu na Inglaterra, então ele fala do ponto de vista britânico. A seguir, Hayek, que é austríaco, apresenta um pensamento estruturado, organizado, a respeito do neoliberalismo. E, por último, Milton Friedman, que é um norte-americano, que fala a partir da Universidade de Chicago, também a favor do neoliberalismo, e o seu pensamento bastante recente tem muita influência no pensamento neoliberal atual. Então vamos agora passo por passo. Primeiramente, nós vamos ouvir o pensamento de Adam Smith, dentro desse ponto que recebe o nome Origem e Desenvolvimento do Liberalismo Econômico. Então, Adam Smith viveu de 1723 a 1790, pleno século XVIII, quando nós tínhamos ali o início do processo de industrialização na Europa. E ele tem um pensamento que ficou conhecido como o cimento da sociedade. Vamos ler o slide. Estruturação da sociedade a partir do mercado. Os vínculos decorrentes da propensão natural à troca e à busca individual dos interesses ou de satisfação das necessidades passaram a ser vistos como o verdadeiro cimento da sociedade. Então ele imagina, a sociedade organizada, assim como os tijolos ou pedras, são organizados para que haja uma edificação, a qual ele considera então a sociedade. E o cimento, ou seja, aquilo que cola um tijolo ao outro, é o que, para o Adam Smith, é o próprio mercado. Para esse filósofo, economista do século XVIII, o capitalismo é um processo irreversível. Ele já teria transformado o modo organizacional da sociedade. Pensamento bastante interessante e importante, porque ele vai influenciar o pensamento da Revolução Industrial. Muitos das políticas da época foram baseadas no pensamento de Smith. Bom, temos aqui uma imagem à direita da estátua, uma escultura que se encontra ainda hoje em Edimburgo, na Escócia, que é também a cidade natal do Adam Smith. Além do cimento da sociedade, havia um outro ponto no pensamento de Adam Smith, que é o da mão invisível. Então, nós temos a imagem aí, claro que é representativa, ilustrativa, do seu pensamento, mas olha que imagem interessante. Nós temos aí a figura do Adam Smith, e temos a mão saindo do céu, de entre as nuvens, mas observe que a faixa debaixo dessa imagem representa uma cidade. Então, para o Adam Smith, o mercado
ele não só dá sustento à sociedade, como ele regula o funcionamento dela, né? Vamos ler o slide. Regulação natural da sociedade pelo mercado. Para o filósofo, a sociedade deveria organizar-se a partir das relações de mercado. E esta seria a melhor maneira de promover riqueza e harmonia social, além de evitar as guerras. A essa naturalidade do processo de ordenamento da sociedade, a partir do mercado, denominou mão invisível. Então, o pensamento econômico descrito por Adam Smith, evidentemente, é um pouco mais profundo, complexo do que como nós colocamos aqui nesse momento. Mas para a nossa aula, para a nossa compreensão da história do liberalismo econômico, nos basta essa informação que não deve ser esquecida, né? Que a ideia é que o mercado regula a sociedade. Então, ele acredita, sinceramente, de que a necessidade faz a produção, né? A produção arrecada trabalhadores, a mão de obra na sociedade e retorna para a sociedade com o produto, que era uma necessidade, e com o salário, ou seja, a manutenção, a sobrevivência dos trabalhadores. Para ele, isso é uma equação simples que funciona perfeitamente, né? Então, ele acredita que vai chegar um momento em que a própria sociedade vai se equilibrar as diferenças, né, sociais enfim, inclusive as guerras, ele acreditava que não seriam mais necessárias quando o mercado atingisse o seu ápice, né? Essa é a teoria de Adam Smith. Muito interessante essa citação para que a gente possa entender, né, da onde ele tira esse pensamento. Então, o Adam Smith, ele é um filósofo, né? E ele é um filósofo físico, assim chamado, né? Há uma distinção entre a filosofia no iluminismo, né, pós-iluminismo, que é quando os pensadores começam a fazer uso da razão para interpretar os fenômenos da sociedade. Então, para ele, o fenômeno do mercado é um fenômeno natural. Essa palavra natural tem esse aspecto físico, né? Esse aspecto da natureza, em que ele vai se adequando às condições da sociedade e a sociedade às condições do mercado, naturalmente, né? E a motivação no pensamento do Smith é essa que nós temos aqui diante de nós no quadro. Não é por generosidade que o homem do talho, quem faz a cerveja, ou o padeiro nos fornecem os alimentos. Fazem-no no seu próprio interesse. Não nos dirigimos ao seu espírito humanitário, mas sim ao seu amor próprio. Nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas dos seus próprios interesses. Então é bastante provocativa essa colocação. Está na obra do Smith, Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, em que ele acredita que não é necessariamente a solidariedade que acaba com desigualdades sociais, mas o interesse de cada indivíduo. E que quando um busca o interesse, ele acaba colaborando, cooperando com outros que também estão à busca dos seus próprios interesses. Em termos simples, gerais, é isso que trata o pensamento do Smith. Bem, esses pensamentos, eles desencadearam outros que vieram durante o apogeu da Revolução Industrial, né? A consolidação do capitalismo se deu no século XIX, né, através da ampliação do sistema industrial, né? Então, havia alguns princípios ali, alguns inclusive que Karl Marx acabou sistematizando, né, e são do nosso conhecimento. E temos aqui, então, esses 3 quadros que nos ajudam a visualizar, desde Smith, passando por Karl Marx, pensamentos que se consolidaram
na Europa do século XIX, que inclusive adentraram, não só na Europa, mas também nos países americanos no início do século XX. Então, o primeiro quadro fala da acumulação. Se o preço natural de determinada mercadoria é resultado dos investimentos para que fosse produzida, logo, explorando o trabalho, era possível obter lucro excedente, que poderia ser reinvestido a fim de produzir mais. Então, o princípio da acumulação ele é baseado numa especulação, né, de vender pelo maior preço possível, ter o menor investimento possível, isso inclui gastos com mão de obra, quanto menor, maior o lucro, né, e que esse acúmulo, essa sobra, poderia ser reinvestida para gerar mais produção, né. Então, a acumulação é um princípio que o Karl Marx também desenvolveu, e ele fala então que do prejuízo que a classe trabalhadora toma com essa concepção. No quadro do meio, nós lemos aqui: um século depois, Karl Marx denominou esse processo de exploração do trabalho para a obtenção de lucro como mais-valia, em sua obra O Capital. Então, a expressão mais-valia, ela é do Karl Marx, né? Ele vem dizer que esse princípio de pagar menos para obter mais lucro, né, é prejudicial aos trabalhadores. Enfim, o último quadro, retomando o conceito de mais-valia. O princípio de mais-valia relaciona-se à acumulação de capital. Quanto menor o gasto com os trabalhadores, maior o lucro e o acúmulo de capital. Com o crescimento populacional da Europa no século XIX, ficou ainda mais fácil barganhar trabalho a baixos salários. Esse fenômeno do crescimento populacional da Europa, ele realmente, de certa forma, né, prejudicou o movimento trabalhista, porque os trabalhadores sempre fizeram reivindicações por condições melhores de trabalho, né, que representariam condições melhores na sua própria vida, né? Porém, com a sobra, vamos dizer, o excedente de trabalhadores, de mão de obra, ficou ainda mais fácil pagar menos, porque as pessoas acabavam se submetendo, porque algum ganho era necessário. Aqui nós temos uma imagem interessante que é de uma nota, uma cédula de 20 pounds, né? 20 pounds, na Inglaterra. É uma cédula comemorativa em que aparece a imagem da Rainha Elizabeth na época, né? E a imagem do Adam Smith, uma homenagem a ele. Então, sinal também de que a população britânica valoriza o pensamento do filósofo. Agora nós entramos num segundo ponto, que é a crítica de Keynes à mão invisível. Então, nós precisamos entender, embora que esteja aqui dentro, né, do Origem e Desenvolvimento do Liberalismo Econômico, que o John Keynes ele não é exatamente um liberal economicamente, né? Porque o liberalismo econômico é aquela ideia da terra sem lei, ou seja, em que o Estado não interferia nas questões econômicas. Salários, condições de trabalho, valores, preços, juros, negociações nacionais e internacionais, tudo ficava às mãos dos próprios donos do capital. E o John Keynes, ele é nascido então em 1883, vive até 1946, ou seja, ele nasce no século XIX, mas o auge da vida dele é alcançado na primeira metade do século XX. Ele defendeu o aperfeiçoamento do liberalismo econômico por meio de intervenção dos estados nas questões de mercado, contrariando o princípio de mão invisível do sistema capitalista, em referência à sua capacidade autorreguladora da economia e sociedade. Então, Keynes não acreditava na mão invisível do mercado, ou seja, que o mercado iria se autorregular, né, ou regular
tanto a economia quanto a sociedade. Ele entendeu que era preciso uma intervenção do Estado, através de leis, de medidas claras, que protegessem a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, aperfeiçoassem o capitalismo, desenvolvessem o sistema capitalista. Então, muito importante, grave isso, John Keynes não é contra o capitalismo. Ele acredita que ele precisa ser aperfeiçoado. Inclusive, é o seu pensamento de que esse é o melhor sistema que já existiu. Logo mais veremos isso também. No slide que temos diante de nós, uma imagem de moedas e uma flecha baixa, seguindo a direção abaixo. Então, nós temos aqui um pensamento de Keynes a respeito da intervenção do Estado nas questões econômicas. Para ele, é na intervenção das questões econômicas que se obterá uma melhoria social. Vamos ler o que o slide nos apresenta. As medidas intervencionistas, conforme Keynes, seriam de ordem fiscal e monetária e estavam inseridas na perspectiva da macroeconomia. Isto significava que a economia não deveria ser tratada apenas como um padrão local, mas em suas relações comerciais que aconteciam no âmbito nacional. Ou seja, o problema de uma parte se reproduz no todo, como que se vivenciou nas grandes guerras do século XX, quando as relações comerciais internacionais deflagraram que os problemas de um país refletiam nas economias de outros países. Então é importantíssimo o pensamento do Keynes no sentido de medidas de ordem fiscal e monetária. Na sua opinião, é preciso um conjunto de políticas econômicas da parte dos estados para regulamentar as relações comerciais, tanto a nível internacional, mas essa intervenção internacional vai dar resultado nas economias nacionais também. Esse é o pensamento dele. A macroeconomia define a economia local. Então, ele cita o exemplo, inclusive, das guerras do século XX, que pós Primeira Guerra houve um grande período de recessão, chamado a Grande Depressão de 1929. Enfim, a própria Segunda Guerra Mundial significou grandes perdas para os países envolvidos diretamente nas guerras, mas também para os demais. Um outro pensamento nós vemos aqui nesse slide com a imagem de um martelo do juiz sobre cédulas de dinheiro, que representa a intervenção do Estado na economia. Bom, repetindo, o liberalismo econômico acredita que não deve haver intervenção. John Keynes faz uma crítica a esse pensamento e afirma que é preciso, necessário, haver essa intervenção do Estado na economia. A leitura do slide nos diz: o capitalismo era um sistema eficiente, o mais eficiente que a humanidade já havia desenvolvido. Precisava justamente por isso ser aperfeiçoado por meio da impessoalidade do Estado, a parte altruísta da sociedade, e as iniciativas naturais dos indivíduos, a livre iniciativa privada. Sem atos regulatórios, a economia fica à mercê da inflação e da animosidade dos empresários. Então, esse é o argumento de John Keynes. Ele acredita no capitalismo, ele considera o capitalismo um sistema eficiente. E ele acredita que o Estado tem uma função de impessoalidade. Aqui retoma-se a imagem do juiz novamente. Acredita-se que o juiz tenha esse posicionamento de imparcialidade ao julgar uma causa. Então, o Estado representaria essa impessoalidade, em que a maneira como a sociedade não só busca os fins econômicos,
o acúmulo do lucro, tá? Mas ela também tem um lado altruísta. Altruísmo, né, o significado da palavra, o pensar no outro, né, antes de si mesmo. Então, é onde a sociedade se manifestaria de maneira altruísta. Interessante o pensamento dele, né? Ele acredita que deve haver um equilíbrio com as iniciativas naturais dos indivíduos, ou seja, a iniciativa privada, né? Então, ele questiona que as iniciativas naturais dos indivíduos sejam suficientes, como o Adam Smith pensava, né? Ele já diz, não, é preciso uma balança que equilibre, né, a sociedade, e esse outro lado da balança, esse outro peso na balança seria o Estado. E aí nós entramos no ponto 2, onde temos aqui um quadro com uma breve explicação da própria palavra neoliberalismo. Então, o sufixo latino neo significa novo, e a palavra liberalismo fazendo referência clara àquele sistema econômico desenvolvido na consolidação do capitalismo, ou seja, aquele sistema clássico. À frente nós vamos voltar a falar dessa forma, liberalismo econômico clássico, porque se refere àquilo que Adam Smith defendeu e que se consolidou no século XIX com a Revolução Industrial. Isso é o neoliberalismo. Então, seria um sistema econômico teórico que prevê a retomada do ideal do mercado sem a intervenção do Estado. Então, é claro que ele é aperfeiçoado, já houve todo o empenho dos estados de bem-estar social nesse ínterim entre a Revolução Industrial e as propostas neoliberais. Há um esforço dos países, principalmente os ocidentais, em termos de estabelecer o welfare state, o estado de bem-estar social. Então, o neoliberalismo não é exatamente igual ao liberalismo clássico, mas é uma retomada de alguns pontos em especial. O primeiro teórico do neoliberalismo que nós vamos nos ater aqui é o Friedrich Hayek. Ele é um austríaco, né, e é responsável pela teoria do capital. Então, o slide traz aqui uma citação a respeito do pensamento de Hayek. A produção de um bem de consumo final engendra toda uma cadeia de bens intermediários que exigem investimentos. Esses investimentos em estágios anteriores de produção são parte integrante da estruturação do capital. Então, a questão-chave aqui é que Hayek traz os preços para dentro da discussão. Até então se falava de economia em termos de oferta e demanda. O mercado era regido pela oferta e demanda, né? Ou então oferta e procura. Hayek propõe que se coloque nessa equação também o preço, porque todo o processo produtivo interfere no preço final do produto. Nesse quadro aqui nós temos a imagem da obra O Caminho da Servidão, que é uma obra famosa de Hayek, onde ele expõe pela primeira vez as suas ideias sobre economia, ainda em 1940. Vejam, ele acompanha o curso da história, ele acompanha aquele desenvolvimento dos estados de bem-estar social e propõe essas ideias neoliberais. A questão dos preços. Os preços para Hayek faziam parte de uma relação simples entre oferta, demanda ou procura e preço, sendo que a mão de obra é fator determinante nessa relação, uma vez que interfere diretamente no processo final do produto. Então, no slide anterior, falava dos processos anteriores, né, ao produto final. E agora ele destaca a mão de obra dentro desses processos e traz de volta essa discussão a respeito do valor do investimento na mão de obra para o preço final do produto ou então de um serviço. Bom, o neoliberalismo ele prevê a não intervenção do Estado. Importante, grave, estamos repetindo ou dizendo de maneiras diferentes.
para que você não esqueça, né, para que você grave que essa é uma marca que caracteriza o neoliberalismo, a não intervenção do Estado. Principalmente nas questões econômicas. O emprego, apesar de nós sempre olharmos ele do ponto de vista social, né, o economista ele olha o emprego do ponto de vista econômico. Essa diferença é muito importante quando nós estudamos políticas sociais. Né? Porque o olhar do político social é sobre os efeitos que a economia tem na sociedade e na vida individual, né? Na vida pessoal de cada cidadão. Agora, o político econômico, ele olha como ainda mais nesse pensamento do Hayek, né? Dentro de uma cadeia de investimentos que precisam ser levados em conta, né, para que a balança funcione no final. Então, nos diz ali, para evitar o desemprego e empobrecimento dos trabalhadores, deveriam ser estabelecidos preços e salários livremente, sem nenhuma intervenção dos estados. Inclusive, Hayek é crítico da política de pleno emprego por considerá-la fictícia. Olha só, vamos atentar um pouco a isso que acabamos de ler, né? Na verdade, esse pensador neoliberal, ele não é um despreocupado ou desinteressado, nem visa desprezar as questões sociais. É reconhecido que há desemprego e empobrecimento. Inclusive, na época em que ele escreve as suas ideias, é justamente o período pós a Grande Depressão, de 1929. Então, ele já tem por comprovação, no seu ponto de vista, de que a intervenção do Estado não deu certo porque continuou havendo desemprego, continuou havendo pobreza, que era a grande crítica do Keynes, né? E de outros, claro, né? E que acabou gerando toda a formação dos estados de bem-estar social. Então, ele acredita que se preços e salários não tiverem políticas de Estado sobre elas, essas questões vão se regular normalmente, naturalmente. Olha lá, tá vendo? Neoliberalismo, né? Uma retomada daquele pensamento que explicamos um pouco antes a respeito do Adam Smith, né? Quando ele fala, né, dessa questão da natureza, né? Da natureza, a mão invisível. Quer dizer, normalmente, naturalmente, as questões sociais se ajustam. E é interessante essa afirmação final de que ele é crítico à política de pleno emprego, porque ele diz que vão ser gerados empregos forçadamente às empresas, mas elas não vão ter como sustentá-los. E aí vem, então, essa palavra que ele considera essa política fictícia. Né? É uma política específica que ele descreve no livro, lá da Áustria, né, do seu país, porém que foi reproduzida amplamente em todo o mundo. E aí nós entramos num outro pensamento, no nosso último pensador, que vamos destacar as ideias, que é o Milton Friedman. Ponto 2.2 diz Milton Friedman e a descentralização das questões econômicas. Então, esse pensador, ele defendia o capitalismo competitivo. Lemos no slide. Sistema marcado pela descentralização das decisões, ou seja, não pode haver centralização do Estado. Sua lógica é baseada na relação entre política e economia. Não pode haver liberdade política sem liberdade econômica. Então, o neoliberalista aqui em questão, ele defende algo muito semelhante ao Smith, que, na verdade, para ele, né, há uma inter-relação tão profunda entre economia e sociedade. O Smith usava aquela palavra, aquele exemplo do cimento da sociedade. Né? Então, Friedman vai dizer que isso está tão ligado, a relação é tão profunda, que não se pode separar política e economia. Né? Que, na verdade, a liberdade que se espera politicamente, né, que todos possam expor suas opiniões e terem liberdade de pensamento, a mesma liberdade deve se estender à economia. E como é que isso acontece na prática? Para ele,
deve haver descentralização das decisões, ou seja, o Estado não intervém em questões econômicas, né, e as próprias empresas, próprias pessoas vão se adequando ao sistema e encontrando os melhores caminhos, né, para que não haja tantas diferenças sociais, né. Bom, bastante polêmico, mas a defesa dele, nós temos aqui destacado dois pensamentos que estão no mesmo livro, na mesma obra, que é Capitalismo e Liberdade, uma obra de 1984, então já está um pouco mais perto de nós, né? Na primeira ele diz, aqui à esquerda, há uma interdependência entre as pessoas que fornecem um pão e as que fornecem os automóveis. E na outra ele diz, para o homem livre, a pátria é o conjunto de indivíduos que a compõem e não algo acima deles. Então, esse pensamento ele precisa ser observado do ponto de vista não contrário à liberdade do homem, mas justamente partindo dela, né, para defender a ideia de liberdade econômica, ou economia sem intervenção do Estado. Fazendo uma pausa para refletir um pouco, né, porque nós vemos aí nessa intensidade teórica, né, e nós temos então uma charge também a respeito do emprego, né, o personagem com a lâmpada do Aladim na mão diz, eu quero um emprego. O gênio, do outro lado, diz, pode pedir algo mais fácil? Né? Nem o gênio da lâmpada pode resolver o problema do emprego. É uma charge pertinente e que, apesar de trazer humor, também nos faz pensar sobre as condições de trabalho e principalmente de emprego, as dificuldades para o acesso ao emprego que ainda são reais hoje, já no século XXI. Temos mais duas charges no próximo slide, que fazem referência à mendicância como resultado do desemprego, bem interessantes, né? Então, nós temos aqui na esquerda um trabalhador visivelmente identificado, né? Ele tem aqui um boné, meio capacete, lembra um pouco capacete, uma roupa parece uniforme, né? Roupa amarela. Tem um pé, olha só que interessante, né? Temos aqui uma pegada, ou seja, ele levou um pé, levou fora, né? No seu trabalho, foi demitido, e aí ele chega numa fila de mendigos que já estão ali com um pratinho na mão para receber a esmola, mas tem uma placa, não temos vagas, ou seja, a mendicância é tanta que não há mais lugar. Na mesma direção, a charge do lado, da direita, esse personagem sentado com o jornal aberto, ele fala para o outro, viu que o desemprego deu uma recuada? O outro responde, maneiro, talvez até diminua a concorrência por aqui. Olha só, mesmo pensamento, né, que há tantos que se melhorar para emprego, diminui, né, os mendigos e talvez tenham algum ganho a mais com isso. Não que alguém desejasse essa condição, né, é uma ironia, na verdade, em relação à condição que aqueles que estão excluídos do sistema produtivo, eles se encontram nessa condição mesmo, né, com muita dificuldade de acesso aos bens e aos serviços que garantam as suas condições de vida. Bem, o ponto 3 nos apresenta as principais características do Estado liberal. Então, quando nós mencionamos elas aqui, nós já antecipamos que essas características podem ser vistas também no estado de bem-estar social. Né? A questão toda é que são influências, tendências que vão se mesclando, principalmente para nós hoje, em pleno século XXI, né? Nos nossos estados e nossas organizações. Então, quais são? No sentido horário, liberdade individual, a igualdade entre as pessoas, né, sem nenhuma discriminação por gênero, raça ou sexo, a tolerância em relação ao pensamento religioso, ao pensamento político alheio,
A liberdade de expressão, num Estado liberal, todos podem dizer o que pensam, inclusive contrariando o próprio sistema liberal. E a liberdade de mercado, que é um ponto crucial para o Estado liberal. E aí, por fim, o nosso último ponto, ele vai trazer uma discussão ao respeito das políticas sociais no contexto da globalização. Porque nós temos hoje as pressões fortes no neoliberalismo sobre os estados de bem-estar social. E de maneira que muitas políticas já são de cunho neoliberal. E como que elas se relacionam com políticas sociais que tendem mais a um estado de bem-estar social. Como que se dá essa relação, né? Essa imagem que representa a globalização aqui mostra uma rede de conectividade, tanto que a gente pode observar os detalhes dessa imagem, né? Onde nós temos aqui sinal de Wi-Fi, nós temos a nuvem, né? A nuvenzinha do Drive, temos... É interessante esse ícone aqui, né? O cadeado desbloqueado, algumas coisas não há acesso. Temos celulares representados. Tá? Temos também, em algum momento, havia visto ícones de redes sociais. Né? Então, essa supercomunicação, ela também gera um super trânsito de pessoas e um super trânsito de cultura. Isso nós definimos como globalização. Né? E que efeitos isso tem? As políticas sociais. Então, nos próximos slides, a gente discute algumas dessas questões. Os 3 pontos destacados, principais, são a decadência do modelo Estado-nação, a competição entre os Estados e a desglobalização. Então, a primeira, a decadência do modelo Estado-nação, é essa ideia de que os Estados, provendo políticas que venham diminuir, amenizar as desigualdades sociais, não foram competentes o suficiente para isso. Então, existe hoje um problema a ser enfrentado em termos de desigualdades sociais, de pobreza em todo o mundo. O segundo ponto, a competição entre os estados gera agrupamentos econômicos. E esses agrupamentos de países, como por exemplo a União Europeia, né, eles têm aspectos positivos que fortalecem a economia daqueles países, mas também fecha fronteiras, né, para outras necessidades fora desses países. Né. Então, são questões bastante problemáticas para o nosso tempo e para os anos que vêm pela frente. A desglobalização, que seria esse processo, né, em que agora se aumentam as fronteiras, inclusive o próximo slide vai nos levar para essa discussão, falando a respeito de xenofobia, porque há um processo, houve um super trânsito, uma super mobilidade de pessoas e de culturas e de dinheiro no mundo, e agora parece que fazemos, há tendências pelo menos, de retração, que chamamos aqui de desglobalização. A imagem que nós temos no slide, ela nos remete aos excluídos do processo de globalização. Então, prestando atenção na imagem, olha que interessante, né? Nós temos uma pessoa deitada ao chão, que já nos dá uma ideia de pobreza, né? Nós vemos os pés descalços, parece que a sua roupa está rasgada na altura após o joelho, né? E ela está coberta com a única coisa que ela encontrou, que seria uma parte desse cartaz na parede. Um outro detalhe, essa pessoa tem à sua direita uma vara e uma mala, que remete aos imigrantes, aqueles que estão andando pelo mundo nesse momento atrás de condições melhores de vida. E a respeito disso é que nós falamos aqui nesse momento. É um assunto bastante delicado, que, no entanto, precisa ser mencionado, precisa ser enfrentado por todos nós, cidadãos, né? Que é a questão da xenofobia. Então, o quadro da direita tem uma definição, diz assim: xenofobia,
receio, medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita. Hostilidade. Aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. Refugiados sofriam xenofobia em alguns países. É o exemplo que o quadro nos traz, né? Então, de fato, né, esse fechamento em relação ao estrangeiro, ele tem um sentido de autoproteção em alguns países, principalmente os países mais desenvolvidos, os ditos países ricos da atualidade. Então, nós temos à esquerda a imagem de uma pessoa segurando um cartaz que diz: mantenha os sírios fora. Olha que forte essa frase. Não discutindo questão de valor moral, mas me parece que esse cartaz ele exclui o senso de que os refugiados sírios estão fugindo de uma guerra terrorista, fogem para preservar a vida, fogem também de um regime autoritário e buscam não apenas sugar os recursos dos países para onde se destinam, mas trabalhar naquele lugar, contribuir, né, com aquilo que eles carregam, muitos deles, inclusive, pessoas com ótima formação. Então, por que alguém seguraria um cartaz desse? Né? Porque vê o seu emprego e as suas condições de vida sendo ameaçadas por esse contingente, essa massa de pessoas de fora que agora se aproximam. Aqui temos outro cartaz, né? Que é o contrário, que aí é uma representante asiática dizendo: nós não somos um vírus, parem o ódio aos chineses. Né? Ela está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, se manifestando como descendente chinesa, de que eles não devem sofrer expressões de ódio, porque eles não estão ali para fazer mal a ninguém. Né? Então a gente vai percebendo essas tensões ao longo de todo o mundo. Né? Temos mais uma imagem aqui, que é essa Europa, né? Essa bandeira da União Europeia aqui, protegendo a Europa, né, contra os imigrantes. Se você observar aqui, essas pessoas representam os imigrantes, tanto que na mala aqui deste homem está escrito imigrantes, né, para que a charge fique clara, então, aos nossos olhos. Por fim, problemas relacionados a emprego, educação, saúde, imigração, empréstimos e endividamento pessoal, dentre muitos outros, decorrentes da ineficiência dos Estados em garantir bom padrão de vida aos seus cidadãos, colocam-se como grandes desafios à implementação de políticas sociais nos próximos anos. Uma reflexão de encerramento, né, diante de tudo que vimos nessa aula, no sentido de que de fato, é preciso uma outra saída, né, para que esses problemas de emprego, de educação, saúde, imigração, etc., sejam superados. Não sabemos ainda se o neoliberalismo poderia socorrer, principalmente os indivíduos. Né? Até mesmo porque nos parece que a competição capitalista ela gera um déficit humanitário. Bom, mas nós não temos como responder isso ainda, apenas a continuidade da história é que vai nos dizer. Em resumo, hoje nós aprendemos, ouvimos, né, refletimos sobre a origem e desenvolvimento do liberalismo econômico com o pensamento do Adam Smith e a crítica do Keynes ao seu pensamento a respeito da mão invisível. Também sobre neoliberalismo, principalmente no pensamento de Hayek e Milton Friedman. Vimos as principais características do Estado liberal, aquelas 5, que é a liberdade individual, a liberdade de expressão, a liberdade de mercado, a igualdade e a tolerância. E também aspectos do contexto da globalização que influenciam nas políticas sociais. Por fim, nós temos aí as nossas referências para que você possa aprofundar
isso que discutimos na aula de hoje. Por hora, muito obrigada.